Para produzir o ouro necessário para uma única aliança de casamento, a indústria precisou mover uma montanha, literalmente. Dependendo do lugar do mundo, são necessárias até 50 toneladas de rocha sólida para extrair o metal de um único anel. O ouro que o mundo cobiça hoje não está em pepitas brilhantes no fundo de um rio. Ele está invisível, trancado dentro da pedra. O que você vai ver agora não é uma mineração comum, é um resgate molecular. Uma operação de guerra, onde a munição é a química e o campo de batalha é o átomo. Bem-vindo ao canal Hipercurioso. Prepare-se, porque hoje vamos invadir as maiores máquinas do planeta para entender como o homem dobra a matéria a seu favor. Durante grande parte da história humana, a busca pelo ouro foi pautada pelo acaso e pelo esforço manual exaustivo nos leitos dos rios. Bastava separar o pesado do leve através da gravidade. Entretanto, essa era do amadorismo acabou quando as reservas superficiais se esgotaram. Hoje, a tecnologia nos permite identificar e extrair partículas de ouro invisíveis a olho nu, presas em minérios complexos que podem estar localizados a centenas ou até milhares de metros de profundidade. Tudo começa com uma explosão cirúrgica. Esqueça o caos. Aqui, a destruição é uma ciência. Perfuratrizes gigantes criam uma malha perfeita no solo, onde cargas de explosivos são calculadas para fragmentar a rocha com controle absoluto, sem pulverizá-la. Se a explosão for forte demais, a rocha vira uma poeira inútil que entope as máquinas. Os engenheiros chamam isso de finos. O objetivo? Quebrar a montanha em pedaços exatos. Após o desmonte, escavadeiras hidráulicas carregam o minério em caminhões fora de estrada que têm a altura de uma casa de 2 andares. O minério chega aos moinhos. Imagine cilindros de aço gigantes cheios de esferas de metal pesadíssimas. Eles giram dia e noite, esmagando a rocha até alcançar uma granulometria específica. A distribuição do tamanho das partículas é uma variável crítica. Se o material estiver grosso demais, o ouro permanece encapsulado. Se estiver fino demais, os custos operacionais disparam. Aqui acontece a mágica. A rocha seca vira uma polpa, uma lama cinzenta. O ouro ainda não apareceu, mas ele finalmente está exposto. É o fim da força bruta e o início da inteligência química. Agora, o jogo muda. Essa lama entra em tanques monumentais. O desafio? O ouro é um metal nobre. Ele não quer reagir com nada. Para convencê-lo a sair da pedra, usamos um reagente agressivo, o cianeto. Mas atenção ao detalhe que salva vidas. O ambiente precisa ser alcalino, com pH acima de 10,5. É aqui que entra a cal. Sem ela, o processo se torna perigoso e ineficiente. É um equilíbrio químico no fio da navalha. O resultado? O ouro derrete e passa para a água. Ele agora é um líquido invisível. Como recuperar algo que ficou invisível? Usamos carvão ativado. Ele funciona como um ímã molecular. Imagine bilhões de esponjas microscópicas que ignoram a lama e sugam apenas os átomos de ouro. Quando o carvão está saturado, ele brilha internamente com um metal precioso. É a pesca mais cara do mundo. Se você nunca imaginou que o ouro da sua aliança passou por uma pesca molecular, já deixa o like. Isso ajuda o Hipercurioso a continuar revelando os segredos das indústrias que movem o mundo. Para o ouro voltar a ser metal, usamos um choque de realidade, a eletroobtenção. Uma corrente elétrica poderosa faz os átomos de ouro se organizarem novamente em placas sólidas. O que sai daqui é uma lama dourada pesada, pronta para o fogo. Na refinaria, o ouro encara a 1100 graus Celsius. Mas para chegar à pureza máxima não basta derreter. Usamos o processo Miller. Injetamos gás cloro no metal líquido,
O cloro rouba as impurezas de prata e cobre, que flutuam como lixo. E para o toque final, os famosos 4 noves, usamos a eletrolise de Volvel. É o filtro definitivo. Átomo por átomo, o ouro é transportado por eletricidade, deixando qualquer sujeira para trás. O resfriamento é monitorado para evitar tensões internas e garantir que a superfície do lingote seja perfeitamente lisa e brilhante. Cada barra recebe o selo de autenticidade, o número de série e o teor de pureza, tornando-se um ativo de valor imutável. É a perfeição alcançada pela física. O lingote que sai da forma não é apenas riqueza, é um troféu. Ele representa a vitória da inteligência humana sobre a dureza da Terra. Quando você vira um componente eletrônico de um satélite ou uma barra de ouro em um cofre, lembre-se, ali não existe sorte, existe engenharia extrema. Obrigado por acompanhar mais essa jornada técnica. E você, teria coragem de trabalhar numa refinaria a 1100 graus? Comenta aí embaixo. Até a próxima descoberta, no Hiper Curioso.